Mais uma reportagem de político investigado na Lava Jato. Porém, gravando essa reportagem, tive a sensação de que as pessoas que fizeram essa matéria estavam ansiosas, apreensivas, até porque ouçam a reportagem e saberão por que tanta ansiedade para escrever ela. Fernando Collor de Mello se torna réu por corrupção na Lava Jato por unanimidade. STF aceita a denúncia de 3 crimes. Senador é acusado de corrupção, lavagem de dinheiro e comando de organização criminosa. O senador Fernando Collor de Mello, do PTC, virou réu pela primeira vez na Lava Jato por unanimidade. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal aceitou a denúncia de 3 crimes. Os 5 ministros da segunda turma bateram o martelo e aceitaram a denúncia contra Fernando Collor de Mello por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e comando de organização criminosa. Eles rejeitaram as acusações contra o senador pelos crimes de peculato e obstrução de justiça. Os 5 ministros também votaram pelo recebimento da denúncia contra Pedro Paulo Leoni Ramos, ex-ministro do governo Fernando Collor de Mello, e Luiz Pereira Duarte de Amorim, diretor executivo da organização Arnon de Mello, que inclui a TV Gazeta de Alagoas, que pertence à família Collor de Mello. A denúncia contra a mulher do ex-presidente Caroline Cerejó Collor de Mello e outros 4 acusados foi rejeitada. A Procuradoria-Geral da República acusa o grupo de Collor de Mello de ter recebido, entre 2010 e 2014, quase 31 milhões de reais em propina para viabilizar contratos da BR Distribuidora com postos de combustíveis e empreiteiras. O ministro Luiz Edson Fachin, relator da Lava Jato, citou que pelo menos 3 repasses foram feitos pelo doleiro e delator Roberto Youssef. Fachin disse ainda que a acusação demonstrou claramente que parte do dinheiro foi lavada na compra de imóveis e obras de arte, incluindo um quadro de Di Cavalcanti, além de uma lancha e carros de luxo, encontrados na casa da Dinda, a mansão da família Collor de Mello em Brasília. A acusação logrou, ou seja, teve êxito em descrever com nitidez supostos mecanismos utilizados em tese pelo acusado, Fernando Afonso Collor de Mello, para reintegrar valores advindos, ou seja, derivado, originado, vindo de origem supostamente ilícita, à economia regular, correlacionando, ou seja, estabelecer relações com elementos de imputado, ou seja, atribuir a responsabilidade de algo a alguém. Crime de branqueamento de capitais, ou seja, lavagem de dinheiro, afirmou Luiz Edson Fachin, relator. Todos os outros 4 ministros da turma concordaram com o relator, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Celso de Mello, primo do Collor de Mello, e Ricardo Lewandowski. Penso que Vossa Excelência trouxe para exame deste grande plenário uma peça completa, destacou Ricardo Lewandowski, ministro do STF. Agora começa a fase de coleta de provas e depoimentos de testemunhas de defesa e acusação. Os réus serão interrogados e a segunda turma do STF decidirá então se eles serão condenados ou absolvidos. Collor de Mello já conhece esse procedimento. Ele está de volta ao banco dos réus apenas 3 anos depois de ter sido inocentado no Supremo STF. Em 1992, Collor de Mello sofreu impeachment no Congresso e respondeu no Supremo STF pelos crimes de corrupção, peculato e falsidade ideológica. Acabou sendo absolvido em 2014. O senador ainda é investigado em outros 5 inquéritos da Lava Jato no STF. O senador Fernando Collor de Mello afirmou que o Supremo Tribunal Federal impôs uma derrota à Procuradoria-Geral da República por 2 motivos. Primeiro, porque transformou em réus somente 3 dos 8 investigados. E, segundo, porque rejeitou parte dos crimes denunciados pelo Ministério Público. O senador Collor de Mello afirmou, ainda, que acredita que terá a oportunidade de comprovar a inocência dele. Essa reportagem não conseguiu contato com o advogado de Pedro Paulo Leoni Ramos. Porém, a defesa de Luiz Pereira Duarte de Amorim não quis comentar as novas lavagens de Collor de Mello. Agora, o senador Collor de Mello é suspeito de estar se dedicando ao esquema de lavagem de dinheiro em leilões de imóveis, atividade que já lhe teria rendido 6 milhões de reais. O gosto por falcatruas está no temperamento, um dos componentes de sua personalidade, e, a certa altura da vida, o portador dessas coisas erradas. Não virtude. Não se emenda mais não. Ou seja,
Quem tem uma índole dessa? Supostamente. Não tem mais jeito, que o diga o senador Fernando Collor de Mello. Lá está ele novamente sob os holofotes de um possível esquema de lavagem de dinheiro. A sua trajetória, entre o Palácio do Planalto, ou, melhor, a Casa da Dinda, e o seu estado de Alagoas, obedece a uma trágica alegoria da história da República Brasileira, nascida ao fórceps, obstinado, e que se tornou uma colcha de retalhos de políticos endinheirados, cheio da grana, que até se arvoram, ou seja, que insiste excessivamente em possuir o direito de resolver divergências ideológicas com armas nas mãos, ou seja, armado até os dentes. O pai do ex-caçador de Marajás, Collor de Mello, por exemplo, matou a tiros um colega no plenário, na verdade, errou o alvo, e assassinou José Cairala, enquanto queria mesmo era matar Silvestre Péricles. De volta aos holofotes do presente, Collor de Mello agora é investigado pela Polícia Federal por participar de um esquema de arremate de imóveis em leilões públicos para lavagem de dinheiro, atividade que lhe teria rendido cerca de 6 milhões de reais. Nos últimos tempos, o senador é mais visto cochichando pelos cantos do Congresso Nacional, menos na tribuna, mas a rotina teve de mudar. Collor de Mello utilizou para se defender dessa acusação, após o ministro do STF Edson Fachin ter autorizado o cumprimento de mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao senador Collor de Mello. A operação, requerida pela ex-procuradora-geral da República Raquel Dodge, desembarcou no STF porque parlamentares têm prerrogativa de foro especial. Collor de Mello foi relatado pela PF, teria participado do esquema em 2010, 2011, 2012 e 2016, valendo-se, é claro, de um laranja com a finalidade de escamotear, ou seja, fazer com que algo desapareça sem que ninguém perceba a sua participação como beneficiário das operações. O laranja seria o seu assessor jurídico Tárcio de Lima Sarmento, salário mensal de 4,6 mil reais, mas, paradoxalmente, ou seja, incoerente ou absurdo, comprador de imóveis de 2 milhões de reais. Confissão em seu depoimento à PF, Sarmento confessou que parte do dinheiro utilizado nas aquisições foi transferida pela CCB Engenharia, que tem contratos vultosos nas Alagoas, em que Collor de Mello nasceu. Entre os dias 27 de setembro e 15 de outubro, o assessor teria recebido cerca de 2 milhões de reais para arrematar um único imóvel. A empreiteira, de acordo com as investigações, tem como sócios os seus pais e um cunhado. Para a PGR, quando ainda chefiada por Raquel Dodge, há elos que ligam a empreiteira Sarmento, que tem registrado em seu CPF uma Range Rover com o valor em torno de 400 mil reais. O automóvel, no entanto, foi declarado ao Tribunal Superior Eleitoral pelo próprio senador. Nas eleições de 2018, a polícia também localizou transações financeiras realizadas por Sarmento com um dos filhos de Collor de Mello, que emprestou ao assessor jurídico 830 mil reais. Além de lavagem de dinheiro, Collor de Mello dá um passeio pelo Código Penal. É investigado por corrupção ativa e passiva, peculato, falsificação e organização criminosa. Em 1992, a acusação de seu envolvimento em esquema de corrupção chefiado por seu ex-tesoureiro de campanha Paulo César Farias, que ganhou força e fama em uma reportagem com o motorista Francisco Heriberto França. Reportagem que levou ao impeachment do Collor de Mello, mas entrou na ciranda do hoje Marajá, um cheque fantasma utilizado pelo Collor de Mello na compra de um Fiat Elba. Em seu Facebook, Collor de Mello nomeou a trama autorizada por Fachin como uma historieta criada pelo malicioso engenho mental de integrantes da PF e setores do MP, movidos por manifestada má-fé de espírito. 30 de janeiro de 2020, as novas lavagens de Collor de Mello. Bora lá! Reportagem de outro ângulo, por outra revista. Fernando Collor de Mello, é claro, não fará o mesmo de décadas atrás, pedir para a população sair às ruas, vestida de verde e amarelo, contra a nova ofensiva do judiciário. Hoje, ele é um arremedo, ou seja, ficção, imitação do que um dia foi. A ganância do ex-mandatário envolveu, também,
em 2015, em suposto esquema de corrupção na Petrobras, quando teve apreendido na casa da Dinda uma Ferrari, um Porsche e uma Lamborghini. Fernando ficção, imitação. Ganhou nome na política no partido do regime militar, Arena. Rompeu com tal regime de seção quando percebeu a força popular da campanha pela eleição direta já. E se tornou o primeiro presidente a subir a rampa do Palácio do Planalto pelo voto popular. Foi esperança, que logo afastou-se. Esgarçou. Para os que acreditam em salvadores da pátria, em uma queima de arquivo, PC Farias foi alvejado em Maceió. Em 1996, ao lado da namorada, a história acredita que aconteceu porque ele sabia demais. Fernando Collor de Mello sofreu impeachment sob acusação de corrupção, comandada pelo então tesoureiro Paulo César Farias, PC Farias. Foi assassinado a tiros em 1996, em Maceió, ao lado da namorada, Suzana Marcolino. Posteriormente, o ex-presidente foi absolvido no processo pelo Supremo Tribunal Federal. Foi a corrupção que fez cair Collor de Mello, mas por meios diferentes. Collor de Mello foi acusado do crime de responsabilidade e julgado pelo Senado. Nunca foi condenado pelos tribunais. Collor de Mello regressou à política em 2006. Como senador pelo estado do Alagoas, ao acusar Michel Temer de corrupção passiva e enviar o caso para o Supremo Tribunal Federal, o procurador-geral brasileiro abriu uma porta que pode mais tarde conduzir à destituição do presidente por decisão judicial, um processo distinto do que levou ao impeachment de Fernando Collor de Mello, ainda que as acusações contra ambos não sejam muito diferentes. Foi logo no início do mandato, em 1989, que as suspeitas de corrupção começaram a pairar sobre o primeiro presidente eleito diretamente após o regime militar. Mas a bomba só explodiu em maio de 1992, quando em uma entrevista para a reportagem da época, o irmão do presidente acusou Paulo César Farias, o antigo tesoureiro da campanha de Collor de Mello, de liderar um esquema de corrupção e tráfico de influências, que teria no chefe de Estado um dos principais beneficiários, já fragilizado pela grave crise econômica e sem poder contar com o apoio dos grandes partidos. Collor de Mello enfrentou a cólera das ruas, na mesma altura em que o Congresso criava uma comissão de inquérito que concluiria que Collor de Mello foi beneficiado pelo esquema ilegal, desonrando o cargo, tal como viria a acontecer com Dilma Rousseff, afastada do cargo em 2016. Sob acusação de manipulação orçamental, Collor de Mello foi destituído num processo exclusivamente político, acusado do crime de responsabilidade, que abrange ilícito. Carros de luxo de Collor de Mello foi comprados com os supostos milhões de suborno. Investigadores acusam Collor de Mello de participar em um sofisticado esquema de lavagem de dinheiro que lhe rendeu mais de 6 milhões de euros usados para comprar automóveis de luxo. Fernando Collor de Mello terá recebido 26 milhões de reais, 6,8 milhões de euros, em subornos pagos através de um sofisticado esquema de lavagem de dinheiro que vigorou entre 2010 e 2014. Envolveu a assinatura de contratos com a petrolífera estatal Petrobras, segundo apuraram os investigadores da Operação Lava Jato. Collor de Mello, que está acusado dos crimes de branqueamento de capitais, lavagem de dinheiro e evasão fiscal no inquérito que corre no Supremo Tribunal Federal, poderá ter usado o dinheiro obtido de forma ilícita na compra de vários carros de luxo, registrados como propriedade de empresas de fachada, um Ferrari, um Lamborghini e um Porsche, que foram apreendidos pela Polícia Federal na sua mansão de Brasília. E que, por indicação do Procurador-Geral da República, não deverão ser devolvidos por serem produto de crime. De acordo com os investigadores, Collor de Mello terá montado, com os seus assessores e colaboradores e várias empresas, entre as quais a sua Água Branca Participações, que não tem funcionários ou sede, um circuito de movimentação de verbas referentes a contratos celebrados com a Petrobras Distribuidora e a DVBR Derivados do Brasil. Collor de Mello classificou as buscas como uma perseguição e uma humilhação e atacou duramente os investigadores da Lava Jato, que na sua opinião extrapolaram todos os limites do Estado de Direito, extrapolaram todos os limites constitucionais e todos os limites da legalidade. Collor de Mello é alvo de operação contra o esquema de lavagem de 6 milhões de reais. É acusado também de participar de arrematações de imóveis com o objetivo de ocultar recursos de origem ilícita. Fernando Collor de Mello,
atual senador de Alagoas pelo PROS, é alvo da Operação Arremate da Polícia Federal, PF. A ação mira no esquema de lavagem de dinheiro em Maceió, Alagoas e Curitiba, Paraná. São cumpridos 16 mandados de busca e apreensão nas capitais, autorizados pelo Supremo Tribunal Federal, STF. As investigações visam identificar e comprovar o envolvimento de Collor de Mello como responsável por arrematações de imóveis em astas públicas, leilões judiciais, nos anos de 2010, 2011, 2012 e 2016, com o objetivo de ocultar recursos de origem ilícita. Os valores dessas arrematações, que estão sob investigação, somam 6 milhões de reais, sem correção monetária, explicado pela PF. Collor de Mello usaria um representante para participar dos leilões para ocultar a sua participação como beneficiário final das operações. As compras serviriam para ocultar e dissimular a utilização de recurso de origem ilícita, bem como viabilizar a ocultação patrimonial dos bens e convertê-los em ativos lícitos, informa a polícia. Os envolvidos responderão pelos crimes de lavagem de dinheiro, corrupção ativa, corrupção passiva, peculato, falsificação e por integrar organização criminosa. 70 policiais federais participam da operação nas duas capitais. Procurado, o gabinete do senador informou à reportagem que Collor de Mello irá se manifestar somente por meio das redes sociais. Pelo Twitter, Collor de Mello afirmou que está indignado com a tentativa de envolver meu nome num assunto em que não tenho nenhum conhecimento ou participação. Ainda, o senador disse que está com a consciência tranquila e que é inocente. Há 55 anos, pai de Fernando Collor de Mello matou um senador dentro do Congresso. Esse crime aconteceu dentro do Senado. Para quem não sabia, vou contar os detalhes. Brigas políticas são normais. Brigas políticas envolvendo famílias poderosas fazem parte da nossa história. Em Alagoas, nas décadas de 1950, 1960 e por aí adiante, todo mundo sabia que a família de Arnon de Mello não conversava com a família de Silvestre Péricles. O que ninguém imaginava é que as brigas políticas, sempre recheadas de muitas acusações, de xingamentos, daria em morte. Brasília ferveu em dezembro de 1963. As trocas de farpas entre Arnon de Mello, que tinha sido governador de Alagoas em 1950, e Silvestre Péricles já tinham ultrapassado o aceitável. Um chamava outro de corrupto, um tentava prejudicar o outro. Em 4 de dezembro, Arnon de Mello vai à tribuna gritar que Silvestre Péricles estava fazendo ameaças de morte. Coisa séria. Silvestre Péricles não ficou quieto, berrava que era mentira. Os nervos foram aumentando, até sair do controle. Uma turma tentou apaziguar, mas aquela discussão já tinha começado há muito tempo. Sabe cena de filme de Bang Bang? Sabe quem está na hora errada no lugar errado e acaba apagando o pato? Então, veja o vídeo e entenda os detalhes do caso que barbarizou o Brasil. Primeiro haver escrito ao senhor senador Arnon de Mello. Antes de dar a palavra à sua excelência, a presidência precisa declarar que manterá a ordem e o respeito indispensáveis no Senado nos limites máximos de sua força. Que se porventura entre assistência ou nos corredores desta casa alguém perturbar a ordem, será posto imediatamente em custódia, se desatendidas as advertências da mesa. E se houver qualquer delito, será imediatamente aberto um inquérito e promovida a responsabilidade, inclusive com a lavratura do auto de flagrante indispensável e entregue às autoridades competentes. Senhor senador Arnon de Mello tem a palavra. Senhor presidente, permita Vossa Excelência que eu faça o meu discurso olhando da direção do senhor senador Silvestre Péricles de Góes Monteiro, que ameaçou-me de me matar hoje, ao começar hoje o meu discurso. Solicito que também façam o mesmo com o senhor senador Arnon de Mello.
sessão está suspensa. A sessão se converterá em sessão secreta. Lamentavelmente tenho a comunicar aos senhores senadores que há um senador ferido. O senhor senador José Cairala. A sessão será suspensa, a presidência irá tomar conhecimento da extensão do ferimento recebido por aquele senador. Em seguida, a sessão voltará a funcionar em caráter secreto para todas as providências indispensáveis à repressão ao gravíssimo ato que acaba de se realizar nesse plenário. Os tiros foram mortais, uma catástrofe que mexeu com o país, e também com os políticos. Foi decidida a prisão dos dois envolvidos, mas foi por pouco tempo. Em 1964, eles foram considerados inocentes. Em 1983, Arnon de Mello morreu ocupando o cargo de senador. Poucos anos depois, o filho dele, Fernando Collor de Mello, o caçador de Marajás, se elegeria presidente da República na eleição de 1989. Foi cassado e voltou à política como senador. Em Alagoas, em 2006. Ouça novamente contado por outra reportagem. Os senadores Arnon de Mello e Silvestre Péricles de Góes Monteiro se desentendiam com frequência no Congresso, numa tentativa de medir forças. Ambos tinham Alagoas como estado de origem. Em 4 de dezembro de 1963, Arnon abriu os trabalhos com a seguinte frase: Senhor Presidente, com a permissão de Vossa Excelência, falarei de frente para o senador Silvestre Péricles de Góes Monteiro, que me ameaçou de morte. Silvestre não aceitou o desaforo de seu inimigo político e atacou verbalmente Arnon, que sacou um revólver e disparou várias vezes. Nenhum dos tiros atingiu Silvestre, que também estava armado, mas jogou-se no chão e rastejou entre as fileiras de poltronas com seu revólver na mão, como relata a reportagem do Jornal do Brasil. 2 tiros, no entanto, acertaram José Cairala, senador pelo PSD do Acre, que, junto com João Agripino, tentava parar a briga. Cairala, de 39 anos, substituía José Guilmard, do mesmo partido. Eram suas últimas horas como senador, devolveria o cargo no dia seguinte ao titular. Ele foi baleado no abdômen na frente do filho pequeno, da esposa e da mãe, que o prestigiavam no último dia de trabalho. Embora tenha sido socorrido, Cairala morreu no mesmo dia. Poucas horas depois, pressionados pela população, os demais parlamentares aprovaram, por 44 votos a 4, a prisão dos 2 colegas atiradores. Apesar do flagrante, assim como ocorre hoje, os outros senadores precisavam dar o aval para que Arnon e Silvestre fossem detidos. Não demorou para serem soltos e em 1964 foram declarados inocentes pelo Tribunal do Júri de Brasília. Depois de deixar a prisão, Arnon foi nomeado novamente em 1970 para o mesmo cargo que ocupara antes. E, quando faleceu, em 1983, ainda representava o estado de Alagoas no Senado. Investigue, informe-se para ter certeza que nessa próxima eleição você estará votando em um candidato ficha limpa. Não deixe que a maioria dos políticos que ainda estão sendo investigados, e estão protegidos pelo foro privilegiado, venham derrubar a Operação Lava Jato. É o único jeito de colocar gente honesta no poder. Fazendo desta forma, além de você começar a pagar um imposto justo, terá do governo um serviço de 100% de precisão.